que é o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, que foi psicografado e ditado pelo Manuel Filomeno de Miranda, nós estamos numa parte da leitura em que a espiritualidade falava sobre a médium Malvina, uma médium dedicada, e os ataques que ela sofria da espiritualidade mais desarmonizada, simplesmente por ter aceitado o trabalho mediúnico em nome do bem maior. Só isso já foi suficiente para que alguns espíritos desorientados no bem se voltassem contra ela e a perseguissem e tentassem desestimulá-la a continuar nesse trabalho. Eu vou voltar aqui um parágrafo, né, para a gente se... Aliás, 2. Inimizades e intrigas acumularam-se em sua volta, gerando incompreensões e difamações, de modo a desanimá-la de prosseguir no ministério da mediunidade com Jesus. Isto é, do serviço honesto e desinteressado, que não se circunscrevia aos interesses subalternos de muitas pessoas. Calúnias bem urdidas tentaram massacrá-la, mas ela não desanimou. Compreendia que, na raiz desses desafios, as pessoas maledicentes e frívolas eram estimuladas por espíritos do mesmo naipe, que tinham interesse de impedir-lhe o mediunato, a saudável divulgação do espiritismo. Não compreendem os insensatos que toda e qualquer perseguição aos servidores da Grey, seja qual for, resulta na difamação dos ideais de sustentação das vidas. Era exatamente isto que faziam os irmãos perturbadores, equivocados e que a odiavam. Mais recentemente, menos de um quinquênio, o cerco tornou-se-lhe feroz, porque fora proclamada pelas trevas uma guerra contra Jesus, o pacificador, o amor não amado. E, de alguma forma, todos aqueles que buscavam ser fiéis foram atacados com inclemência, a fim de ser alcançada a meta existencial da filosofia materialista em desenvolvimento. Tendo adquirido uma enfermidade orgânica atormentadora, ela sofria dores contínuas e uma que outra vez sentia-se fragilizada e quase sem estímulo, porém atendida carinhosamente pelos seus guias espirituais. Prosseguia com os joelhos desconjuntados, fiel ao programa exaustivo e abençoado. Nesse referido tempo, emoções adormecidas e acalmadas passaram a ressurgir-lhe na mente, a golpear moralmente os seus sentimentos. Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito, que chamamos via crucis, para melhor instrumentalizar-se espiritualmente para o ministério. Alguém quer falar? Não vai. Esse ponto é interessante quando diz que todo mundo passa por isso. E se a gente parar, mesmo que quem não é, digamos assim, um médium ostensivo, que está sempre vendo as coisas, ouvindo, conversando com o mundo espiritual, passa por situações assim, do nada, vem na cabeça pensamentos de lembranças de épocas em que não se encontrava muito ajustado com o bem, ou ideias assim que tentando te estimular a fazer coisas que você sabe que não são adequadas para o seu próprio projeto interior,
E são as sutilezas que eles tentam, vez por outra, que não necessariamente que nós estejamos abrindo portas ou janelas para eles invadirem a nossa intimidade, mas que eles estão ali, como aquele ditado, né, popular, né, jogando verde para colher maduro. Eles estão jogando as energias e ver se a gente, uma hora qualquer de distração, acaba se envolvendo, pensando naquilo. E isso é uma constante e acontece com certa frequência com todos nós, independente do grau de mediunidade externa que tenhamos aqui na Terra. Isso acontece. De vez em quando você se vê pensando numa coisa que não era para estar pensando, ou vendo de uma forma que não é ideal. Assim, e isso acontece às vezes do nada. Você está distraído, não está nem pensando naquilo. E vem aquele pensamento para tentar te encaminhar para uma outra direção. Era o que a nossa irmã sabia fazer. Diga. Desculpe aí, porque eu caiu aqui, foi uma confusão danada. Mas olha só, pegando esse gancho que você falou, tá, Silvio? Isso aqui, você às vezes fala até isso é um caso que acontece aqui comigo, que eu não engulo assim fácil, sabe? Que sentido? Olha só o que ele fala. Todo médium fiel a Jesus passa por esse caminho estreito que chamamos Via Cruz. Veja só, todo médium. Eu te digo uma coisa, não é assim. Cada médium é um médium. Eu estou falando, vamos falar de nós. Esse caso aqui dela às vezes, aquela mediunidade de prova, mediunidade de expiação. Cara, são várias coisas que a gente sabe? E ontem, quando a gente estava comentando sobre aquelas meditações, eu falo assim para vocês, porque no meu caso eu já vi algumas coisas do meu passado, então é mais fácil. Então eu falo o seguinte, nesse grupo, já não precisa mais passar por isso, que nós já passamos por essas provas. Eu falei isso ontem. Vocês podem acreditar. Então, quando ele fala que todo médium fiel a Jesus, eu te digo uma coisa, Edivaldo Franco não passou por esse perrengue. O Chico Xavier também não. O maior perrengue nosso são dos valores materiais que a gente tem que negligenciar, como exemplo agora. Você poderia estar em um hotel, na beira de uma praia, lá no Rio Grande do Norte, mas você está aí. E eu estou aqui, nós estamos aqui, entendeu? Isso aí, nós abrimos mãos de prazeres materiais para entrar em contato com os espíritos espirituais. A nossa prova é leve. Por que ela é leve? Porque no passado nós já fizemos essa provação que nós já temos esse nome dela. Mas, passou, e ela está passando. É só isso que eu queria falar. Era o que a nossa irmã sabia fazer. Mantinha a alegria da fé, que é uma bênção, sem valorizar as punhaladas espirituais momentâneas, sempre sabendo animar os demais e inspirar ternura em grande número de pessoas que a envolviam nas dúlcidas vibrações da prece de gratidão e de afeto. Sempre que eu vejo uma referência assim, eu me lembro daquele livro Poliana, né, que tudo quanto era desgraça que você pode imaginar acontecia na vida desse personagem. E ela não se abatia e levava a vida com tranquilidade, agradecida, exatamente como a Malvina está demonstrando aqui para a gente. E é uma coisa que a gente tem, independente da capacidade que cada um aqui possa ter de fazer com mais facilidade ou menos facilidade isso, é ter isso em mente. Coisas ruins acontecem, mas que não vão afetar a gente se a gente não deixar. Então, é manter justamente esse espírito de ternura, de resiliência, de amor, de agradecimento, reconhecer que as desavenças, que as vicissitudes, que as
impermanências da vida estimulem mudanças na gente ou causem alguma forma de pensar duvidosa, isso faz parte. O importante é a gente saber reconhecer que isso faz parte, mas que não necessariamente vai dominar a gente, vai passar a dirigir as nossas vidas. A gente simplesmente tem que ter em mente aquilo que a gente programou, que a gente conversou, que a gente aceitou ou procurou tentar fazer. Se alegrar e agradecer, quando der certo, quando der errado. Porque toda vez que a gente não consegue, tem uma lição ali. Não conseguimos por quê? Faltou um ingrediente. É como fazer uma receita. Se falta um ingrediente, ela pode até visualmente sair igualzinha, mas o sabor é outro, o aroma é outro. Então, se não deu certo, faltou um ingrediente. Isso não vai nos desesperar, não vai nos chatear, não vai nos entristecer. Vamos rever, vamos voltar. Onde foi? Qual foi o ingrediente dessa receita que eu esqueci? Ah, foi esse. Então, vamos refazer agora usando tudo que era para ser usado. E assim a gente vai seguindo, com os nossos aparentes erros, com os nossos aparentes deslizes, mas que, no fundo, são todos aprendizados, que nos engrandecem, nos fortalecem e nos fazem caminhar com mais firmeza e velocidade na direção que a gente tem de ir. O amor sempre produz ternura em volta e carinho em si mesmo. A mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessitados totalmente desconhecidos, fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Eu nunca tinha pensado no trabalho mediúnico dessa forma. Eu sempre pensei nessa máxima em termos da caridade, e muitas vezes caridade material. Faz alguma coisa por alguém, envia, mesmo que seja só vibração e radiação, mas essa história do dar com uma mão sem que a outra saiba, sempre para mim teve uma conotação mais material. E do jeito que ele coloca aqui, até o trabalho mediúnico, e lendo o que ele fala, né, se encaixa perfeitamente. Você vai ali na reunião, nós aqui nos encontramos aqui todo dia pela manhã para tentar fazer uma coisa por desconhecidos. Somos todos irmãos, mas somos irmãos em essência. Mas a gente, na nossa consciência atual, não tem nem ideia quem está sendo beneficiado por essa radiação, por esse momento, quem está sendo tocado por essas energias. E a gente faz isso com dedicação, com amor, e que é exatamente fazer a caridade, né? Seguir a distribuição de amor que Jesus sempre pregou, seguindo essa regra, esse costume, né? De fazer por amor, fazer por fazer, porque é o certo a ser feito. Silvio, Diga. olha só, isso é legal. Vamos voltar aqui, tá? A mediunidade, isso que você falou, que você não conhecia, que você sempre via da mão com a caridade, tá? A mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço das necessidades totalmente desconhecidas. Sabe para quem que é isso? Para Malvina. Por isso que ele fala que todo médium fiel a Jesus passa por essa porta, porque ela deve ter sido um espírito muito rebelde, deu para você entender? Então, a mediunidade que é dela
era uma mediunidade de caridade, coisa que a gente já não precisa, porque a gente já faz uma caridade automaticamente, já sai parte do nosso coração. E essa coisa que eu fico batendo nessa tecla, porque eu sinto isso. Veja só, ontem um exemplo que, quando depois veio na cabeça, o Paulo. O Paulo, ele é um cara que sempre participa, mas de repente ele esqueceu. Não foi esqueceu, ele foi influenciado e não sentiu. Isso já aconteceu comigo, já. Isso eu já até comentei com você. Aí, quando eu estou desligado, os objetos começam a bater. Então, me chamam a atenção. Então, eu vejo, opa, por que isso está acontecendo? Vejo vultos, tudo já comentei com você. O caso dele, só que mandaram mensagem para ele, mas ele estava tão entretido que não viu. Então, ele faltou aquela parte, mas nós entramos e não deixamos a corrente quebrar. Isso tudo voltou àquele início que a gente estava comentando, entendeu? É isso, não sei se ficou entendido. E tudo isso que ele está falando aqui, em termos dela, que também serve para a gente. E o caso do Paulo foi um caso que dispersou e depois a gente assumiu e depois a nossa própria radiação fez com que ele se lembrasse, alguma coisa assim, entendeu? É fantástico. É a sintonia, né? É isso aí. Eu que estou confuso aqui com o telefone, como eu falei que estou na sala, ainda tenho que ajustar aqui minhas coisas, então eu fico perdido com esse telefone aqui. Valeu, é isso aí. Onde é que eu estava? Muitos candidatos ao labor da caridade pretendem o exibicionismo e o modismo, a atormentada ânsia de fama e de exaltação de personalidade, quando o seu ministério é exatamente o oposto. O médium sincero e dedicado sabe manter as suas faculdades resguardadas da célebre lenda a respeito da mosca azul, cuja picada altera a conduta de indivíduo, concedendo-lhe elevados valores que não possui. É impossível. Ouvidam-se muitos candidatos da mediunidade socorrista dos irmãos da retaguarda, mais sofredores e mais necessitados, e passam a ser falsos intérpretes de espíritos nobres, que não têm nenhum interesse em exaltar a memória, mas, ao invés, lamentam o pouco que se acreditam haver feito enquanto na Terra. É de bom alvitre que os bons médiuns, aqueles que trabalham a serviço do bem, não desejem utilizar a mediunidade para receber as fúteis louvaminhas e elogios grosseiros, antes vivendo para o desempenho da tarefa autoiluminativa. Aqui, isso gera muita discussão no meio espírita, né? Porque, ao mesmo tempo que se defende que a mediunidade deve ser feita de graça, né? Tudo o que vem da espiritualidade deve ser distribuído para todos, sem cobrar, há uma linha que diz que é um trabalho na Terra. Então, a pessoa poderia... Eu já vi muita gente justificar o trabalho mediúnico, né? A venda de livros, vender cursos de espiritualidade, justificando que é o trabalho que realiza. E fica nesse embate eterno, né? Pô, mas que veio da espiritualidade é para
para ser explorado financeiramente, não é explorado. E acho que isso é uma discussão menor se a gente for levar em consideração apenas o amor de quem realiza aquele trabalho. Se as pessoas pararem de criticar porque tal pessoa cobra pelo seu serviço, ou se tal livro é vendido, ele não distribui para caridade, e se preocupasse no alcance que aquilo tem, talvez fosse mais difundido até a ideia e talvez as energias pudessem ir mais longe. Mas isso é uma discussão que eu acho que ainda vai permanecer por muito tempo. Eu, particularmente, acredito e trabalho dessa forma que tudo que vem da espiritualidade tem que ser distribuído da mesma forma que você recebe, de graça. Mas isso é minha opinião. E eu não discuto esse assunto com ninguém, porque essa é minha questão interna, minha opinião. Então, tudo que eu receber, que eu compreender, que tem havido através da espiritualidade, eu vou repassar. Pode ser o maior ensinamento que modifique a Terra, da mesma forma que eu recebi. Mas eu não tenho capacidade, nem tenho certeza em dizer que aqueles que cobram por isso, dependendo da emoção, da motivação que eles têm, estejam errados. Primeiro que eu não tenho essa capacidade de julgar. E podem estar envolvidos tantas situações, tantos nuances que nos escapam, como tudo, né? A nossa compreensão em tudo é tão pequena diante da grandiosidade das coisas, que a gente pode estar fazendo um julgamento que é totalmente distorcido, por falta da essência do que motiva aquilo. Então, esse é um assunto muito delicado, que a gente vai ver constantemente ser discutido, principalmente no meio espírita, mas que eu acho que ainda vai permanecer sendo discutido, e do meu ponto de vista, inutilmente, ainda por muito tempo. Acho que vale mais a pena a gente se integrar em trabalhar com amor, com dedicação, tentando fazer o melhor possível a quem receber aquilo. E daí, se a gente tiver cometido pequenos deslizes ou desvios no caminho, alguém mais esperto do que a gente vai nos chamar a atenção e vai nos ajudar a corrigir depois. Poxa, Silvio, veja só que coisa legal que você falou. É por aí que também eu vejo. Vou dar dois exemplos que me passaram na minha cabeça. Como você falou, o médium ele já é guiado. Ele já tem um amigo espiritual no lado dele. Não cabe a gente julgar em nada. Mas aí me veio duas pessoas na cabeça, dois médios fortes. Um foi Ivone Pereira do Amaral, que era pobre de marredecer, não tinha direito a nada, porque ela tinha consciência da encarnação dela passada, do que ela perdeu as oportunidades, esbanjou, e outras poucas. Você já sabe a história dela. E outro caso é o caso do Trigueirinho, que é aquele médio de materializações. Ele era pobre de marredecer, mas entrou para as Forças Armadas, entrou para ser oficial do Exército. E aí a vida dele financeira se estabilizou. Deu para você entender? Como você falou, os próprios amigos espirituais vão canalizando. Então a gente às vezes fica falando se está certo, se está errado, e a gente não sabe o que está por trás. O mundo espiritual não é generalizado, ele é amplo. Ele não é homogêneo, entendeu? É heterogêneo. Cada pessoa é uma pessoa, cada vivência é uma vivência. Os amigos espirituais dele já têm outros laços, e assim sucessivamente. Um exemplo está aí. Uma era pobre, por mais que ela queria juntar dinheiro, nem que ela falou assim, eu fui tão pobre que eu queria casar e não consegui casar, que para a mulher naquela época era uma coisa assim, sabe? Até nisso ela não teve direito à felicidade do casamento. E Trigueirinho não, Trigueirinho curtiu, entendeu? Curtiu entre aspas, né? Eu falo assim, ter uma vida mais estabilizada, mas as materializações que acontecia com ele era coisa fantástica, é isso.
Esse tema me causa muita reflexão, porque, assim, nas redes sociais, no Instagram principalmente, tenho observado muito a questão dos profetas, né, que se auto-intitulam profetas, e pessoas muito jovens, na faixa de 14 anos, e até pessoas mais jovens até, e que falam outras línguas e que cobram pelos seus serviços. Então, eu vejo também, né, a importância de não julgar, mas há sinais que, não sei, sabe, não tem, na verdade, uma essência muito conectada a um trabalho de cunho espiritual nesse sentido mais puro, sabe? Para mim é difícil não julgar, mas porque também é difícil não ver certas situações, né, que são divulgadas e que se cobra, e não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro, em troca da cura, em troca da condição financeira. Então, para mim não cai muito bem, não. Acho, André, que para a maioria de nós dá um certo arrepio quando a gente vê essas situações. Mas, assim, a gente acaba julgando porque a nossa condição humana, digamos assim, nos leva a julgar. Mas será que a gente teria realmente esse direito de julgar? Será que outros, né, que surgiram tão novos quanto, mas que seguiram outro caminho, se transformaram em verdadeiros exemplos, até para nós mesmos? Em algum momento não pensaram que poderiam cobrar também, mas depois chegaram à conclusão que não. Esse assunto específico, eu concordo com você, eu vejo muita coisa de yoga, e você vai para a Índia, vê muito daqueles mestres que são charlatãos, comprovam que eles são charlatãos, charlatães, né? Charlatães. Mas tem outros que são seríssimos. E quando você começa a fazer uma caça às bruxas, né, que é o que normalmente ocorre, você não pode cobrar, então todo mundo que cobra está errado. Você, às vezes, coloca no bolo espíritos que estão ali num momento de dúvidas ou sendo testados, mas que vão desabrochar em trabalhadores fantásticos. Se você sufocá-lo com essa ideia, não, ele fez isso, então está errado, você pode, como a gente diz, né, matar que ele veio. Então, por isso que nessa situação muito específica, eu tenho muito cuidado, que é muito comum, principalmente no meio espírita, porque é muito forte essa coisa do dar de graça, o que recebe de graça, se precipitar e correr em criticar quem cobra pelos seus trabalhos. Mas é o que eu falei antes, existem muitos nuances envolvidos nisso que a gente não conhece às vezes. Claro que existem aqueles que se aproveitam negativamente da coisa, mas tem alguns que, num momento, não sei, de sobrevivência, ou sei lá o porquê, agem de forma diferente, mas não perdem a sua essência. E é esse o medo que eu tenho quando se discute esse assunto. Colocar todo mundo no mesmo bolo. E taxar a regra, não pode cobrar, se é de graça, faz de graça. É como todas as virtudes na vida, depende do entendimento de cada um. O que eu entendo é o que eu entendo, o que eu gosto é o que eu gosto, o que eu aceito é o que eu aceito, e não necessariamente é o certo. O que eu acho, o que eu penso, é o meu achado, é o meu pensamento, mas pode estar a quilômetros de distância do que é o verdadeiro, do que é o certo. Diga, Sibeli. Estava ouvindo vocês aqui comentando e eu estava pensando, sabe? É que tem duas coisas diferentes, Silvio, porque dentro da doutrina espírita tem
tá? Dentro das obras básicas existe essa orientação dos espíritos, né? E como os espíritas, né, a princípio, eles seguem essas obras básicas porque foi um grupo da cúpula espiritual orientada por Jesus que trouxe, né, aquelas primeiras instruções do Kardec, né, embora a gente saiba que lá tinha aqueles médios, que não eram médios preparados, médios estudados, que trouxeram as respostas dos espíritos com os seus conteúdos pessoais ali interferindo, a gente sabe que existe, mas foi uma orientação direta da alta cúpula da espiritualidade que se encarregou, né, por trazer essas obras. Então, dificilmente dentro do espiritismo a gente vai encontrar alguém que vai cobrar para receber um passe, vai cobrar para um trabalho mediúnico, que são as práticas do espiritismo, né? Agora, tem muitos espiritualistas de outras linhas, né? Pessoal que trabalha com muitas terapias diferentes, que eles cobram, eles são terapeutas, né? São pessoas, eu não sei, esotéricas, holísticas, não sei como é que chama, mas assim, dentro do espiritismo, é uma orientação direta da espiritualidade, tem contracapítulos lá, direto da mediunidade com Jesus, que diz que não é para cobrar, né? Tanto que os mentores do Chico, do Divaldo, são médios muito conhecidos no Brasil, os mentores deles deixaram bem forte essa prática deles, né, que eles, depois que se aposentassem, que o trabalho ficou mais, né, mais forte, com mais intensidade, porque queriam provar que médios conseguiam trabalhar e exercer a mediunidade ao mesmo tempo. Agora existem os terapeutas, né, e eu tenho a mesma opinião que você, assim, em relação aos terapeutas sérios, né, porque existem muitas pessoas que são médios e têm essas profissões. Eu não imagino, por exemplo, um médico dentro, né, um médico que opera dentro de uma cirurgia, ele não está ali super inspirado pelos mentores espirituais, né, dentro de uma sala de cirurgia. Então, cada um nas suas ocupações, nas suas profissões, quanto mais a nossa conexão com a espiritualidade, a gente está inspirado também, né? Então, eu também tenho, assim, em relação a julgar os terapeutas, eu sei que tem terapeutas e terapeutas, né? Mas eles são de outras práticas espiritualistas, então eu acredito que tem os sérios também, e que eles se prepararam, aquela é a profissão deles, né? Então, minha opinião é essa. Agora, dentro do espiritismo, nas práticas do espiritismo, é muito difícil cobrarem. Ih, gente, já são 8h35. Vou voltar aqui para radiação. Conversas necessárias, né? Não. Tanto que a gente não interrompe. Se alguém quiser mais falar, pode falar.